Quantos amam ao Senhor nessa noite, queridos? Amém? Se você ama ao Senhor, então diga: Senhor, eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço do irmão do seu lado, da irmã. Aleluia, você pode sentar, amém? Oh, glória a Deus, muito obrigado, queridos. A gente ficava a noite todinha aqui cantando, amém? Adorando ao Senhor. Aleluia, mas eu tenho aqui algo para comunicar hoje à noite. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você está bem? Aleluia. Você veio para cá para receber hoje à noite, mas veio dar também, amém? Veio dar a sua gratidão, o seu louvor ao Senhor, amém? Você está aqui? Aleluia. Hoje é um daqueles dias que o pregador passa o dia todinho buscando alguém para colocar no lugar dele para pregar. Aleluia. Mas quando sabe que a gente tem que colocar a carne no lugar? Aleluia. Você precisa dizer a sua carne que ela não manda. Amém, queridos? Você crê nisso? Diga assim: carne, você não manda em mim. Diga assim: carne, você não manda em mim. Aleluia. Aí quando a carne quer entrar na veia, sabe o que você faz? Você bota a sua melhor roupa e diz: é hoje que eu vou pregar e vou arrebentar. Oh, aleluia. Sabem, queridos, a gente não tem motivos para não adorar o Senhor. Amém. Você não tem motivos para contar derrota. Amém. Aleluia. Porque eu vou te dizer, o último diagnóstico não é o que você tem nas suas mãos. O último diagnóstico é o que Deus tem de você. Oh, aleluia. Sabe, tudo ao seu redor pode estar dizendo o contrário, mas se Deus falou, vai acontecer. Amém. Tudo ao seu redor pode estar dizendo para você algo, mas eu vou te dizer uma coisa: fique com o que Deus falou. Amém. Chega uma hora que tudo na nossa vida falha, mas eu vou te dizer, a palavra de Deus jamais falhará. Diga assim: a palavra jamais falhará. Oh, aleluia. Jamais falhará. Amém. Aleluia. Sabe, eu estava orando ao Senhor e eu estava dizendo a Ele hoje: Senhor, eu me recuso a duvidar. Amém. Eu me recuso a duvidar. Eu me recuso a retroceder. Aleluia. Eu me recuso a não acreditar que tudo aquilo que o Senhor falou é verdade. Sabe, você já disse isso para você e para o Senhor em algum momento? Diga assim comigo: eu me recuso a duvidar. Não, você não disse com convicção. Diga assim, não precisa. Convicção não é falar alto. Convicção é você crer no que está dizendo. Diga assim: eu me recuso a duvidar. Eu me recuso a pensar que não vai acontecer. Eu me recuso a ficar triste. Eu me recuso a deixar a minha carne dominar. Aleluia. A gente precisa se recusar a pensar diferente. Bem, se você pensa diferente daquilo que Deus diz, você cavou uma cova para si mesmo. Bem, tudo aquilo que o Senhor falou, independente das épocas e estações, Ele simplesmente já viu acontecer. Deus, Ele não trabalha com o tempo como nós. O tempo, na verdade, é algo que foi estabelecido para o homem. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que enquanto houver dia e noite, não vai deixar de haver frio e calor, não vai deixar de haver sementeira e colheita, não vai deixar de haver estações. Estações não foram criadas para Deus, estações foram criadas para o homem. Deus não trabalha com esse tempo. Agora são 8h47, sabe, no horário de Deus não são 8h47. Amém? Deus ele é atemporal. Ele tanto faz hoje quanto faz amanhã, quanto faz ontem, quanto faz daqui a 10 anos, amém? O Senhor, Ele já esteve no nosso futuro, amém? E Ele tem um relatório bom para mim e para você. Sabe qual é o relatório? Tudo já deu certo. Aleluia. Esse é o relatório de Deus para mim e para você. Não se preocupe, porque já está tudo certo. Sabe quando alguém vai na sua frente, prepara um lugar para você? Aleluia. Quando você chegou aqui, tudo já estava preparado, o ar-condicionado ligado. O som funcionando, tudo já estava pronto, porque pessoas vieram antes de você e prepararam um lugar para você. Eu vou te dizer, queridos, Deus preparou um lugar para você. Ele preparou algo para nós, irmãos, e eu vou te dizer, se prepara somente para desfrutar. Oh, aleluia. Sabe, eu me recuso em tempos de escassez pregar sobre a escassez. Eu me recuso em tempo de adversidade pregar sobre a adversidade. Eu recuso dizer, queridos, que de alguma forma Deus não vela pela sua palavra para cumprir, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Oh, aleluia. Sabe, Deus é tão Deus hoje quanto foi ontem.
Deus é tão Deus hoje quanto foi ontem. Aleluia, Ele não mudou. Aleluia, Marcos 13:31 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A sua palavra e a sua vontade e quem Ele é são a mesma coisa. Se você quer conhecer Deus, vá para a palavra. Se você quer conhecer como Deus age, vá para a palavra. Se você quer entender qual é a ação de Deus com relação a qualquer acontecimento, vá para a palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Aleluia. Mas sabe, queridos, nós estamos pensando que esse tempo é um tempo de dar vez à nossa carne. A nossa carne, ela tem tido desejo de fazer muita coisa. Ela tem tido desejo de muitas vezes retroceder, de desistir, de parar. E eu vou te dizer, irmão, o diabo não vai cessar de levantar situações e coisas para fazer você parar. Ele não vai cessar de levantar situações e coisas para fazer você duvidar daquilo que Deus falou. Ele não vai deixar você em paz. Agora eu vou te dizer, irmão, cabe a você parar ou não. Sabe, Deus, Ele simplesmente lançou uma palavra, mas Ele não pode escolher por você. Amém? Esse tempo, dessas quintas-feiras, nós vamos estar falando sobre finanças, né? Como o Rossana muito bem falou na semana passada. O Senhor trouxe uma nota ao meu coração sobre qualificando-se para as bênçãos. E você pode dizer, mas eu preciso estar qualificado para receber a bênção? Será se eu não já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, como a Bíblia já fala? Sabe, queridos, é interessante isso, porque nesse mundo natural que nós estamos vivendo, existem passos que nós vamos dar para nos colocar e que nos colocarão na rota dos milagres, amém? Existem coisas que nós vamos fazer que vão simplesmente nos colocar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, para que aquilo que Ele tem para manifestar aconteça, se manifeste, amém? É aquele dito que nós conhecemos, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, em que Deus vai manifestar o seu poder nas nossas vidas. Uma coisa é certa, domingo pela manhã e domingo à noite eu falava sobre a gente simplesmente entender, né, que existem 3 passos para que a gente coloque uma lei que está em operação, ou uma lei que está pronta para operar, começar a operar. E eu falava sobre a lei da expectativa. Tudo aquilo que você espera com confiança vai acontecer. Diga assim comigo, tudo aquilo que eu espero com confiança vai acontecer. Aleluia. Tudo que você espera com confiança vai acontecer. Independente do tempo que você está vivendo, independente do lugar onde você está vivendo, independente de quantos anos você tem, eu quero que você saiba disso. O que você espera com confiança vai acontecer, porque isso já foi algo determinado pelo Senhor. Bem, tudo aquilo que nós entendemos da palavra e que nós estamos prontos para receber, Deus se encarrega de manifestar. Eu vou repetir, tudo aquilo que nós entendemos da palavra e que estamos prontos para receber, Deus se encarrega de manifestar. Amém? Existe uma parte que cabe a Deus, mas existe uma parte que nos cabe. Eu estava orando um pouco esses dias e uma palavra saltou ao meu coração, né? Existe o dia do esforço. O dia do esforço é o dia que você não quer fazer nada. O dia do esforço é o dia em que a sua carne simplesmente diz para você e ela dita as regras para você. O dia do esforço é justamente o dia em que as situações elas estão contrárias, os ventos estão contrários. Esse é o dia do esforço, o dia que você permanece firme, você recusa-se a duvidar. Mas, querido, sempre que você passa pelo dia do esforço, Deus manifesta na sua vida o dia do milagre. Aleluia. Então eu posso dizer que existe o dia do esforço, mas também existe o dia do milagre. Existe o dia do esforço, mas também existe o dia da visitação. Oh, aleluia. Sabe, eu vou dar um exemplo a você. Houve um dia do esforço na vida de Jesus. Houve um dia que Jesus estava no Getsemane. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes ao Pai para que o Senhor passasse dele aquele cálice. Aquilo ali era o dia do esforço. Aquele dia era o dia em que ele não queria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aquele era o dia em que ele talvez quisesse duvidar daquilo que Deus havia falado. Isso é muito forte você falar sobre isso. É muito forte você pensar que Deus de alguma forma não queria cumprir a vontade de Deus naquele momento. Porque ele deixou descrito, graças a Deus que ele deixou escrito na palavra, queridos. Houve um dia em que ele não quis fazer aquela vontade. Houve um dia que ele queria fazer a sua própria vontade. Mas o fim daquele acontecimento foi ele simplesmente dizer a Deus, Senhor, eu não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando ele dizia aquilo, ele colocava a carne dele no lugar. Diga assim, ele colocava a carne dele no lugar. Oh, aleluia. Eu acho que deve ser a pilha fraca, Bruno. Ele está dando uns estralos aqui. Aleluia. Sabe, no dia que Jesus colocou a carne dele no lugar, Deus o visitou. Eu vou repetir, no dia que Jesus Cristo colocou a carne dele no lugar, Deus visitou. Ô pastor, Jesus tinha carne? Tinha, porque senão ele não tinha dito, Senhor, cumpra-se a tua vontade.
Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não tinha dito isso, irmão. Se Jesus não tivesse uma carnezinha, ele não tinha dito isso, irmão. Ele tinha carne, ele tinha desejo, irmão. E eu vou te dizer uma coisa, ele colocou a carne dele no lugar. Ele colocou o desejo dele no lugar. É por isso que Deus o visitou. Porque logo depois de Getsemane, queridos, eu vou te dizer, ele pôde enfrentar uma multidão de soldados. Logo depois de Getsemane, no lugar onde ele estava chorando, que a Bíblia fala, é interessante, eu estava vendo um estudo sobre isso, e dizem né, que para você entrar naquele momento que Jesus Cristo passou, foi um momento de profunda aflição, de intenso desgosto, de intenso, não vou dizer medo, porque eu não posso dizer que Jesus Cristo teve medo, mas foi um momento, queridos, em que ele teve aquelas lágrimas, como de sangue, como aquele acontecimento, a forma como se processou, foi um momento de intensa angústia, aleluia. Mas sabe, Jesus passou um momento de intensa angústia para que você e eu não precisássemos passar hoje, irmão. Aleluia. Sabe, e eu posso dizer para você que enquanto ele estava ali orando ao Senhor para passar dele aquele cálice, no momento que ele se levantou e ele foi tomado de convicção. Sabe, eu vou te dizer, queridos, quando você passa pelo dia da angústia, convicção chega de quem Deus é para você. No dia que você passa pelo dia da angústia, querido, você fica mais forte. Oh, aleluia. Há um poder vindo da parte de Deus para levantar você. Há uma graça te assistindo todos os dias, irmão. Há algo da parte de Deus querendo ser comunicado a você. E eu vou te dizer, irmão, abre os braços para receber. Oh, aleluia. Domingo eu estava falando algo e ele dizia assim, se Deus quiser dar água a você, receba. E eu vou repetir isso hoje. Se Deus quiser te dar algo, recebe, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque eu vou te contar, queridos, ele não falha. Ele não, diga assim, o Senhor não falha. Aleluia. Eita, Senhor, ele não falha. Sabe, existem dias em que as coisas parecem confusas. E quando esses dias de confusão chegam, eu vou te dizer, a tendência natural do corpo é querer levar você para um lugar de conforto. Aleluia. A tendência do corpo muitas vezes é querer levar você para um lugar seguro e confortável. Mas eu vou te dizer, lugar seguro e confortável não funciona. Porque o lugar seguro e confortável é o lugar da tua acomodação. E todo momento que você fica acomodado, você não produz. E tudo aquilo que você não produz, nada acontece. Aleluia. Então eu posso dizer que se algo está mexendo com você, é para tirar você do lugar onde você está. Oh, aleluia. Se você está no mesmo lugar outro que esteve ontem, então você paralisou, deixou de produzir. E se você está no mesmo lugar hoje que você esteve ontem, então isso significa que certamente Deus deixou de operar na sua vida. Porque Deus não honra em produtividade. Mateus capítulo 25, no verso 25, a Bíblia fala, aquele que é fiel num pouco, sobre muito será colocado. Você vai observar lá que no momento que aquele homem lá, que escondeu aquele talento, a Bíblia diz que ele foi lançado fora, onde havia choro e ranger de dentes. Então isso me mostra que Deus não recompensa em produtividade. A improdutividade, eu ficava furioso, irmão, quando eu li aquela passagem. Porque a Bíblia diz que o Senhor daqueles 3 homens disse assim, tira daquele que tem 1 e dá ao que tem 5. Porque aquele que tem e não considera o que tem, até o que tem vai lhe ser tirado. Entenda isso, irmão. Aquele que tem e não considera o que tem, até aquilo que tem vai lhe ser tirado. Oh, aleluia. Deus não recompensa em produtividade. Deus recompensa a produtividade, Deus recompensa a proatividade, Deus recompensa pessoas que estão com vontade de desistir, mas que se levantam e se recusam a desistir. Deus recompensa pessoas que estão com vontade de retroceder, que estão de alguma forma querendo parar, mas dizem, Senhor, eu não fui chamado para parar, não fui chamado para retroceder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, não vai dizer para mim que você não tem vontade de retroceder, porque você tem. Se você está assim hoje, você deveria ter vindo com a sua melhor roupa. Aleluia. Sabe, hoje cedo eu fui para casa e eu cheguei lá e eu disse, Maria, eu gostaria que você passasse ferro naquelas camisas novas que eu comprei. E ela, tá certo, seu Emiliano. E ela foi embora e não passou. E aí o rapaz estava querendo com a camisa nova hoje. E aí, queridos, eu fui passar ferro na camisa. E aí quando eu passei ferro, sabe o que foi que eu borrifei na camisa? Água sanitária. Oh, aleluia. Já não era um dia que eu estava querendo ministrar na igreja, irmão. Eu estou rasgando meu coração para você hoje.
Eu pensei em um monte de gente, rapaz, eu vou ligar para esse irmão, vou ligar para esse, rapaz, eu vou ligar. E o Senhor dizia, não, é você. Irmão, tem dias que é você que tem que fazer. E eu vou te dizer, irmão, no dia que for você, não bota outra pessoa. Tem trabalhos que Deus nos levanta para fazer na igreja que a gente não pode mandar outro. Porque eu não é, irmão, a gente é tentado a dizer assim, não, pastor, bota fulano de tal. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, queridos, a gente não é chamado para fazer na nossa própria vontade. Sabe, esse é um tempo em que o diabo tem se levantado para, sabe, ele tem de fato se levantado para querer roubar a alegria das pessoas em fazer o que é certo dentro da igreja. Era para eu ter vindo com a camisa manchada de água sanitária, porque eu não me liguei nisso. Ficou bonita a camisa, oh, aleluia. Eu acho que ficou de um lado, eu vou borrifar no outro quando eu chegar agora para ficar os dois lados iguais, oh, aleluia. Mas sabe, irmão, existem inimigos que vão querer roubar a sua fé. A água sanitária é um deles. Mas eu vou te contar, é você que decide se vai deixar a sua alegria ser roubada ou não. Porque Deus não vai descer do céu e vai intervir por você. Não em todos os casos. Mas existem muitos deles que somos nós que temos que levantar e dizer assim, opa, diabo, aqui não. Aleluia. Aleluia. Sabe, do mesmo jeito que existe o dia do esforço, existe o dia da visitação, Crisinho. O dia do esforço é o dia em que você não quer fazer nada para o Senhor. O dia do esforço é o dia que você não quer vir para a igreja. O dia do esforço é o dia que você não quer ofertar. Que você não quer dizimar porque vê e compara as suas contas em casa e você diz assim, não, esse mês não vai dar. O dia do esforço é o dia que você quer jogar tudo para o ar e você diz assim, não, eu não vou fazer isso. Queridos, toda vez que nós rompemos, que nós vencemos, que nós passamos por cima do dia do esforço, Deus manifesta o dia da visitação. O dia da visitação vai chegar, meu filho, oh, aleluia. Sabe quando você dá aquelas ofertas e que você não quer dar? Aquelas ofertas que você, sabe, você está relutando com o Senhor para fazer. E o Senhor diz, faça. Não estou falando só sobre dinheiro, não. Eu estou falando sobre qualquer outra coisa que Deus peça a você para você fazer. E você, por causa de A ou de B, você não quer fazer. A ou B nem sempre são pessoas. A ou B são acontecimentos. A ou B é qualquer coisa que possa querer tirar você do propósito. Às vezes nós estamos tão cegos que o propósito é diante de nós e a gente está rejeitando ele. Talvez Deus use uma jumenta hoje para falar com você. Oh, aleluia. Porque a cegueira, ela rouba a sua capacidade de discernimento. A cegueira pode não ser aquilo que é necessário colocar um óculos de 5 graus no seu rosto. Porque nem tudo aquilo que está diante de você se torna visível quando você não quer ver. A maior cegueira não é aquela que a sua incapacidade física está te impondo. A maior cegueira é aquela que você, mesmo como sendo crente, tem que uma jumenta começar a falar para você começar a acreditar. Aleluia, essa é a maior cegueira. A maior cegueira é quando um pregador prega 10 vezes, 20 vezes, 5 anos, a mesma mensagem aqui na igreja, e você não acredita, porque você não quer acreditar. Essa é a maior cegueira, querido. E sabe, quando nós entramos pelo caminho da cegueira, nós simplesmente precisamos de muletas espirituais. Simplesmente colocamos os óculos, que não são os óculos da palavra, e nada conseguimos ver. Porque nós queremos muitas vezes que as coisas que estejam diante de nós sejam as coisas que vão nos agradar. Mas eu vou te dizer, nem sempre o que vai ser colocado diante de você é o que vai te agradar. Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu estava lá em casa, nem sempre minha mãe colocava na mesa o prato que eu queria comer. Mas eu comia porque era necessário, irmão. Nem sempre nós vamos fazer as coisas para o Senhor porque queremos, mas fazemos porque é necessário. Nem sempre nós vamos honrar a Deus porque queremos, fazemos porque é necessário. Mas eu vou te dizer, quando nós alinhamos nosso coração, nós vamos comemorar essa terra.
Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Não tem nenhum problema que você comece por obediência, contanto que no meio do caminho você alinhe com o seu coração e diga, Senhor, agora não só é por causa da obediência, agora é porque eu quero, Senhor. Oh, aleluia. Porque eu vou te dizer, irmão, Jesus quando estava no Getsemane, ele não queria ir para a cruz. Ele não queria viver aquele momento, queridos. Mas ele alinhou o coração dele e disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E sabe, queridos, houve um romper. Porque a Bíblia diz que quando ele se levantou na terceira vez, e ele chegou lá dentro dos discípulos, ele disse que ele, olha, vamos lá, que a minha hora é chegada. Ele já sabia qual era a hora dele, irmão. Sabe, quando algo quiser vir para você, para roubar a sua capacidade de discernimento, você precisa fazer como Jesus. Aleluia. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe, toda vez que você diz assim, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, o discernimento chega. Os seus olhos são abertos para você enxergar aquilo que você não estava conseguindo enxergar. Tem coisas que nós precisamos ver pelos olhos da fé. Eu vou repetir. Existem coisas que nós precisamos ver e só vamos ver pelos olhos da fé. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus manifeste algo para nós tomarmos um passo. Isso não é fé, irmão. Não é fé você desejar que o Senhor manifeste algo para você tomar aquele passo. Isso é ser fiel nas coisas que não são suas. Eu vou dar um exemplo aqui. Aleluia. É como aquele irmão que diz assim, Senhor, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou começar a dizimar. Não, seja fiel no pouco, querido. É igual aquele irmão que diz assim, não, Senhor, se o Senhor, me der aquela grande causa na justiça, Senhor, eu vou abençoar tantos irmãos. Isso é uma mentira, irmão. Porque você não é fiel naquilo que está sendo colocado nas suas mãos hoje, como você vai ser fiel nas coisas maiores? Porque o Senhor diz, na sua palavra, se você for injusto nas coisas que não são suas, como você vai ser injusto nas que são vossas? Se você quer justiça e quer fidelidade da parte de Deus, naquilo que você quer receber, então seja fiel naquilo que já está nas suas mãos. Uma coisa é certa, queridos, quando Deus abre os olhos do nosso entendimento para que a gente possa ver, eu vou te dizer, irmão, existe algo da parte de Deus que se manifesta na nossa vida com intensidade. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, muitas vezes quando nós estamos viajando em uma estrada na noite, nós ficamos ofuscados quando faróis altos são colocados diante de nós. Mas eu vou te dizer, não que eu queira fazer com que você gere competições. Se o farol do seu carro for mais alto que aquele que está sendo colocado contra você, você consegue enxergar melhor. Eu vou te dizer, irmão, esse é um tempo de você aumentar os seus faróis. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele está fazendo você ver adiante, queridos. Ele está fazendo você ver além. Oh, aleluia. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de você desistir, de você parar, de você lamuriar. Não é tempo disso, irmão. Sabe, sempre existe um caminho a mais a percorrer depois de toda esquina. Oh, aleluia! Sempre depois de uma curva, há continuidade da estrada, meu filho. Ou você para quando vê uma curva? Quem é que para quando vê uma curva, irmão? A curva é justamente o lugar onde você não consegue ver o que está depois dela. Usa esse exemplo natural para entender que nas curvas da vida não serão nunca lugares onde você deve parar. Porque Deus sempre tem algo além da curva. Esse é o tema da meditação de hoje. Algo além da curva. Oh, aleluia! Diga assim comigo, algo além da curva. Como minha avó já dizia, né? Sempre há esperança sempre há para o último que morre, alguma coisa assim. Eu nem lembro do ditado agora. Oh, aleluia! Mas é alguma coisa
nesse sentido, querido. Oh, aleluia. Você está entendendo que eu estou pregando hoje à noite? Oh, Deus é bom, irmão. Aleluia. Sabe, existem leis que estão em operação agora mesmo. Mas eu nunca vi nenhuma palavra na Bíblia que diz que a sua tristeza vai começar a operar alguma lei. Não funciona. A sua tristeza não opera o reino de Deus. Aleluia. Não se acessa o reino de Deus pela tristeza. Não se acessa o reino de Deus pela desistência. Não se acessa o reino de Deus pela incredulidade. Não, o reino de Deus é acessado por fé. Oh, aleluia. Sabe, existem portas aqui na igreja. Grande parte delas são de correr, mas eu vou te dizer, queridos, se você começar a ver as portas dos grandes palácios, elas são gigantes, mas eu vou te dizer, o que move aquelas portas são pequenas dobradiças. Então isso me mostra que pequenas dobradiças conseguem mover grandes portas. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? É para que você entenda que pequenas chaves podem mover grandes coisas na sua vida. Pequenas palavras que você se firma ao longo da sua trajetória como crente, elas são capazes de mudar a sua trajetória. Aleluia. Pequenas chaves na Bíblia, elas são capazes de estabelecer você, mesmo nos momentos mais pesados, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque eu vou te dizer, irmão, Deus ele não se alegra com aquele que retrocede. Deus não tem alegria com aquele que para. Abre tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 35. Oh, aleluia. Eu nunca preguei esse versículo, irmão. Eu nunca preguei Hebreus 10, 35, irmão. Aleluia. Sabe aquele dia em que você não quer? Aquele dia em que você fala e que você diz para si mesmo, rapaz, daria certo a André pregar hoje à noite. Eu acho que eu vou colocar Maísa. Oh, aleluia. Mas o Senhor dizia, é você. E quando o Senhor diz é você, eu não posso botar outra pessoa. Toda vez que o Senhor disse que era eu, que deveria ser eu, que deveria ministrar, que eu colocava outra pessoa, não era por nada não, irmão, mas não fluía nada. Aleluia. Isso é uma demonstração de que nós precisamos colocar a carne no lugar. Amém? Então eu vou repetir, sempre que você quiser correr de algo, faça o seguinte, não corra não, bote sua melhor roupa e encare. Faça que nem o pastor hoje à noite. Diz assim, Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Uma outra versão diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Aleluia. Não abandonar a fé, não abandonar a confiança, não abandonar o que está fazendo, não abandonar o caminho de certeza. Você sabe que existem momentos em que não vai haver condição de você avançar. Sabe, uma vez um homem queria atravessar um rio com um carro, mas ele descobriu que o carro não era lancha. Aí o que foi que ele fez? Uma ponte. Oh, aleluia! Sabe, sempre diante de uma impossibilidade, estratégias virão para você. Aleluia! Aleluia! Eu estava, esses dias, vocês sabem, eu fiz um vídeo esses dias, postei no Instagram, do Rio de Janeiro. E eu pude observar, claro, na viagem que eu fiz agora para o Japão, eu vi uma ponte ainda muito maior do que a do Rio de Niterói. Mas se eu tivesse publicado, eu filmei, mas se eu tivesse publicado para você, você não ia saber de onde era. Então eu publiquei a ponte Rio de Niterói. E eu fui verificar um pouco como foi a construção daquela ponte, né? E sabe, para a época que ela foi construída, foi um grande avanço ter sido construída num país como o Brasil, para a época em que ela foi construída. Mas a palavra para aquela época era impossibilidade. Mas quando todos começaram a falar a mesma linguagem, quando todos começaram a colocar o foco na mesma coisa, quando esforço foi empreendido, o resultado veio.
Então isso me mostra que todas as vezes que eu empreendo esforço para algo, o resultado sempre vem. É por isso que eu comecei falando que o dia do seu esforço, queridos, pode não ser o melhor dia, mas eu vou te dizer, depois que você passa pelo dia do esforço, chega o dia da visitação. Oh, aleluia! O dia do esforço é o dia que você não quer fazer nada. O dia do esforço é o dia que você não quer fazer nada para o Senhor, você não quer servir nada, você não quer nada, por vezes nada. E todo mundo passa por esses dias, irmão. O dia do esforço é o dia que você acha que tudo que você faz é improdutivo. O dia do esforço é o dia que você olha para um lado, olha para o outro e só enxerga a falta. Não estou falando que eu estou em falta, não me entenda mal nesse sentido. O dia do esforço é justamente o dia em que você olha para um lado, olha para o outro e parece que tudo está contra você. O dia do esforço é justamente o dia em que você não tem alegria para nada, irmão. Mas eu vou te dizer, toda vez que você passa pelo dia do esforço, Deus visita você. Há uma graça que te atinge, queridos. Oh, aleluia. Sabe, essa noite, eu me lembro do dia do esforço. Na vida de homens na Bíblia. Eu me lembro quando Elias, queridos, ele estava num lugar onde a água secou. E eu vou te dizer, irmão, quando o vale seca é porque a estação muda. Sabe, quando o vale seca é porque Deus quer mover um milagre, talvez no lugar ainda mais seco. Porque a Bíblia diz que Elias foi para Serepta, lugar ainda mais seco do que o lugar onde estava. Mas sabe o que acontece? Ali era o lugar onde Deus estava. Irmão, se Deus não falou com você, permanece no lugar onde você está. Agora eu vou te dizer, irmão, se prepara para um milagre. Oh, aleluia. Porque eu te digo, irmão, Serepta também é lugar de milagre. Parecia que nada ia acontecer, irmão. Parecia que nada ia chegar. E ainda Deus manda ele para se encontrar com a mulher que não tinha comida nem para ela, nem para o filho, nem água para ninguém. Mas, irmão, ali era o centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, eu começo a perceber que o centro da vontade de Deus muitas vezes não é um lugar onde a gente quer estar. Fisicamente falando. Porque se eu perguntar a você, quer estar no centro da vontade de Deus? Eu quero. Sim, mas quer pagar o preço? Oh, aleluia. Porque eu vou te dizer, irmão, se colocando na pele de Elias, era melhor não ter predito, não ter avisado antes que ia ter uma grande seca. Era melhor, querido. Estava tudo muito bem, obrigado, na vida dele. Para quê? Segundo a palavra do Senhor, segundo a minha palavra, não vai mais chover durante 3 anos. Secou tudo. Não era melhor ter ficado calado, irmão? Tem momentos que é melhor de ficar calado. Mas eu vou te dizer, irmão, não fica calado quando Deus te manda falar. Essa é para mim hoje. Oh, aleluia! Oh, meu Deus. Sabe qual é a forma de você extravasar? É rir, meu filho. Já dizia alguém que rir é o melhor remédio. Pois ria. Rir é freio de burro. Ria. Ted sabe disso, que ele já teve muitos animais, foi Ted? Oh, aleluia! E o que dizer dos irmãos que estão na fornalha? Eu vou te dizer, irmão. Oh, aleluia! Fornalha é lugar de andar com o quarto homem. Oh, aleluia! Porque a Bíblia diz, queridos, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, eles foram jogados porque não queriam submeter à vontade de outros, senão a de Deus. Aleluia. Irmão, a ideia da fornalha não é coisa boa. Não é? Quantos aqui querem ser jogados na fornalha? Sim. Senão eu ia orar por você aqui agora hoje à noite.
Oh, aleluia. Mas eu vou te dizer, queridos, porque eles se submeteram à vontade de Deus, Deus os honrou. Porque o rei estava contra eles. O rei representava toda uma nação. Você sabia disso? Você sabia que o rei representava toda uma nação? Imagina aí uma nação toda contra você. Agora é interessante, queridos, que homens na verdade foram levantados para incriminarem Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram incriminados pelos próprios aqueles homens, mas eles submeteram à vontade de Deus. Foram os próprios homens que os incriminaram, que foram forçados a colocar uma lei dizendo que aqueles homens iam ser abençoados. Irmão, eu vou te dizer, as pessoas que de alguma forma têm incriminado você, têm se levantado contra você, vai ser as mesmas que vão assinar o papelzinho lá para você receber um aumento, para você ser promovido, para algo da parte de Deus chegar até você, meu filho. Aleluia. Sabe, eu vou te dizer, irmão, fornalha não é lugar de conforto. É por isso que eu estou aqui hoje à noite, meu irmão, para dizer para você que o lugar do seu conforto é o lugar da sua morte. O lugar do seu conforto é o lugar da sua morte. Sempre que homens e mulheres estiverem em lugares confortáveis, na Bíblia, eles se permitiram que a desgraça entrasse. Eu vou dar outro exemplo para você, Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés foi encontrado pelo Senhor, que o Senhor se manifestou para Moisés, ele estava muito bem, obrigado, no deserto, cuidando das ovelhas lá. Mas a Bíblia diz que ele se apresentou naquela sarça. E ele disse, Moisés, agora eu tenho um plano para você fazer, meu filho. Agora iniciou seu ministério. Tudo muito bom, meu querido, na vida de Moisés. Então isso me mostra que deserto é lugar onde os seus talentos e os seus dons, eles vão entrar em operação. Onde Deus vai reconhecê-los e vai exaltá-los. Oh, aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, irmão, no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Qual é o galardão da confiança? É a manifestação da vontade de Deus. Sempre que você persevera no dia da sua aflição, você alcança bondade e benevolência da parte do Senhor. Isso já é certo, irmão. Lembra o que está escrito lá no Salmo capítulo 1? Diz assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes se apresenta a lei do Senhor e nela medita dia e noite. É interessante que a Bíblia diz no prazer na lei do Senhor e nela meditar. A lei é a vontade de Deus. Aquilo está sendo explícito, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para você. O seu prazer, então, não deve estar nos acontecimentos. O seu prazer não deve estar naquilo que você está vendo. O seu prazer deve estar no centro da vontade de Deus. Porque toda vez que você estiver no centro da vontade de Deus, eu vou te dizer, você vai ser uma árvore frutífera. Aleluia. Sabe, irmão, eu vou te dizer, uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ela não somente dá o seu fruto na estação certa, mas também as suas folhagens são verdes. Isso significa que você não experimenta dia de seguidão. Não, irmão, ou essa palavra se cumpre, ou é melhor a gente ir para o mundo. Não, essa palavra se cumpre, querido. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, ele diz aqui, verso 36 de Hebreus capítulo 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Irmão, eu vou te dizer, aqui a Bíblia trata que perseverança nem é algo acessório. O que é algo acessório? Algo acessório, um relógio é algo acessório. Tanto faz você estar com ele como não. Um blazer é algo acessório, tanto faz você estar com ele como não. Mas eu vou te dizer, irmão, um olho não é algo acessório. Um coração não é algo acessório. É algo que precisa estar lá para tudo ser completo. Oh, aleluia, eu vou repetir, querido. É algo que não é acessório, é algo que precisa estar lá para tudo ser completo. Sabe, a perseverança é algo que deve estar lá para que a sua vida seja completa. Eu vou repetir, queridos, existe o dia do esforço.
mas também existe o dia da visitação. Se prepara, porque hoje à noite é o dia da visitação, queridos. Oh, aleluia. Não, eu não estou rompendo coisas sozinho. Você está rompendo junto comigo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, primeiro vem o quê? A vontade, que não é a minha, nem a sua. A paz, eu não sei quanto a você, mas tem momentos que nós somos profissionais em fazer a nossa própria vontade. É ou não é, irmão? A minha vontade, o meu desejo, o meu querer. É o seu querer, o seu desejo, a sua vontade? Pois é. Homens que desejaram fazer a sua própria vontade, eles tomaram o caminho de Judas. Eu vou repetir isso. Homens que quiseram fazer a sua própria vontade, eles se enveredaram pelo caminho de Judas. Eu vou dar o exemplo do próprio Judas, sim, mas dou também um exemplo de Ananias e Safira na Bíblia. Porque a Bíblia diz que eles quiseram fazer a sua própria vontade. Como? Vendendo a propriedade e não fazendo o que era correto. Antes, intentando mentir ao Espírito Santo. Fazer a sua própria vontade. Então isso significa que há momentos que fazer a minha própria vontade vai me conduzir por caminhos de morte. Aleluia. Sabe, esse não é o tempo para perder tempo. Esse é o tempo para a gente entender que é para remir o tempo e não perder o tempo. Olha o que ele diz aqui, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Sabe qual é a moeda de Deus? A moeda de Deus não é dinheiro. A gente pensa que consegue acessar Deus com dinheiro. Não, com dinheiro você acessa um restaurante. Com dinheiro você acessa um supermercado, mas Deus não. A moeda de Deus não é dinheiro, queridos. Toda vez que você falar sobre fé na Bíblia, você precisa entender que a fé, ela sempre tem uma visão. A fé, ela tem uma voz, ela tem uma forma de se expressar. A fé, ela tem uma expressão. A fé tem uma visão, a fé fala, a fé aponta para algo. Aleluia. A fé não é como alguém estar dando um tiro no escuro, sem saber para onde vai. Não, você até pode dar um tiro no escuro, mas você sabe que vai alcançar o alvo. A fé é isso, irmão. A fé é você estar num quarto sem luz nenhuma, sem saber para onde vai. E o Senhor diz para você, dê 10 passos para frente, e você vai dar, porque sabe que Deus falou. A fé, ela nunca vai confundir você. A fé nunca vai manifestar morte na sua vida. Sabe, meu irmão, hoje eu me recuso a duvidar do que Deus falou. Hoje eu me recuso a não acreditar naquilo que Deus disse. Sabe, isso é uma decisão sua e não minha. Hoje eu me recuso a dar lugar à minha carne. Hoje eu me recuso a dar lugar aos meus pensamentos. Hoje eu me recuso a dar lugar à tristeza. Hoje eu me recuso a dar lugar à depressão. Sabe por quê? Porque eu sei que a lei que opera em mim é a lei do Espírito de vida. Oh, aleluia! A lei que opera em você não é a lei da morte. A lei que opera em você é uma lei que levanta você dia após dia. Levanta você dia após dia. Levanta você dia após dia, meu filho. Oh, aleluia! Sabe, há mais poder em Deus para fazer você andar para frente do que no diabo para te fazer andar para trás. Oh! Ei! O poder é maior, vindo da parte de Deus, meu filho. Oh, aleluia! Tem hora, meu filho. Tem hora que é mais fácil você acreditar naquilo que você vê. Mas quem foi que Deus disse? Quem foi que disse que Deus disse que era para você escolher o caminho mais fácil? Aleluia! Aleluia! Sabe, eu vou te dizer, queridos, a Babilônia não era o melhor lugar para se viver.
Mas foi lá onde Deus fez Daniel prosperar. Então isso me mostra que Daniel deveria estar na Babilônia. Tem lugares que a gente não quer estar, mas é lá onde a gente deve estar, porque foi o Senhor que disse para estar. Eu me lembro de José. Tu lembra lá de José? Oh, aleluia. O Egito não era o melhor lugar, ainda mais como escravo debaixo do calabouço. Mas eu vou te dizer, meu irmão, o Egito precisava de José. Irmão, se você está no calabouço do Egito hoje, eu vou te dizer, esse lugar está precisando de você aí. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, sempre que houver uma necessidade, sempre que houver uma demanda, vai haver um suprimento da parte de Deus. Você lembra lá quando Neemias foi levantado para reedificar os muros de Jerusalém? Havia uma necessidade. Mas eles estavam diante de uma improbabilidade. Eles estavam diante de uma impossibilidade. Mas eu vou te dizer, irmão, uma impossibilidade para aquele que está com Deus, meu filho, ela vai para o chão. Então isso me mostra que era necessário para Neemias estar naquele lugar. Para ele poder reedificar os muros de Jerusalém. Eu estava me lembrando de uma passagem que a Bíblia diz que quando Natanael foi alcançado, ele respondeu assim, que disse que Jesus era Jesus de Nazaré. Aí disse assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o cara estava lá e disse assim, vem e veja. Oh, aleluia! E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja, essa foi a resposta. Aí você pode perguntar, rapaz, pode sair alguma coisa boa dessa situação que eu estou vivendo? Oh, aleluia! Eu me lembro quando o Senhor falou lá no livro de Isaías, eu acho que foi capítulo 50, que ele disse que o Senhor ele não quebra a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Irmão, eu tenho uma forte impressão no meu coração que tem pessoas que estão com uma cana quebrada hoje à noite nesse lugar. Eu tenho uma forte impressão que tem gente que está com um pavio fumegante. Mas ainda assim o Senhor não apaga. Quantos concordam comigo que quando você tem fogo, tá lá, e você assopra, em algumas ocasiões o fogo apaga? Irmão, mas eu vou te dizer, em outras ocasiões o fogo provoca uma labareda maior. Tem pessoas que muitas vezes querem nos apagar com um assopro, né? Mas eu vou te dizer, meu irmão, elas só estão reacendendo a chama. Eu virei filósofo hoje à noite aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia, meu filho. Não tem ninguém nesse mundo que não passe por pressão. Tu sabia disso? Eu me lembro quando o apóstolo Paulo falou lá em 2ª carta aos Coríntios. Abre lá, só para a gente finalizar. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Eita Jeová. Verso 7. 2ª carta aos Coríntios, 12, 7. A gente esses dias, pelo menos hoje, eu deveria estar ensinando sobre finanças. Mas tem tudo a ver com finanças. Porque eu estou imaginando que pode ser que tenha alguém que está com dificuldade na área de finanças. Amém? E se você tiver, eu vou te dizer, o caminho é você dar, abre o bolso. A Rosana falou sobre isso semana passada, não foi? Olha o que ele diz aqui, ó. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, e para que não me ensoberbecesse, a gente sabe, né? Eu não sei se já ensinei a vocês aí, a palavra originalmente aí não deveria ser a palavra ensoberbecer, tá certo? A palavra aí no original deveria ser a palavra exaltar, para que não me exaltasse. Para que não me ensoberbecesse com grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você percebe isso pelo final do versículo, né? Paulo fala que
Satanás enviou um mensageiro para que ele não fosse exaltado. Não foi para que ele ficasse soberbo, porque o diabo queria que ele ficasse soberbo. Mas a Bíblia diz, aleluia, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmão, vou te dizer uma coisa, o diabo mandou um mensageiro para esbofetear Paulo, imagina a mim e a você. A palavra mensageiro aqui, queridos, ela traz uma ideia, não é, às vezes as pessoas pensam que isso aqui, Paulo estava falando sobre uma doença, mas não é doença aqui não. Porque a palavra mensageiro aí, ela traz uma ideia de uma entidade, de um ser que foi enviado, e não de uma doença. Então, todas as vezes que você vai passar por um período de exaltação, o diabo vai querer levantar alguma coisa para lhe parar. Então, meu irmão, vou te dizer, quando você estiver naquele dia, como eu falo aquela palavra, meio capiongo, naquele dia que você sabe, rapaz, você deve olhar para o alto. Rapaz, tem algo para acontecer da parte do Senhor. Todo momento, meu filho, que você estiver liso, quebrado, sem nada, sem R$1 no bolso, eu vou te dizer, se prepara, porque algo vai acontecer. Oh, aleluia. Próximo versículo aqui, no versículo 8. Olha o que diz aí no verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Paulo fala. Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Oh, aleluia. Diga assim, a minha graça te basta. Deus está me dizendo isso hoje à noite. Apoio essa palavra para você. Sabe quem entrou por essas portas cansado? Que entrou por essa porta, meu irmão, querendo desistir, querendo retroceder, querendo, sabe, com cheio de lamúria. Pô, tá aí, ó. Pô, irmão, vou te dizer uma coisa. Eu não condeno você não, porque você estava lamuriado hoje. Eu também estava. Não, tô brincando, né? Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz que Paulo também estava. Então não tem condenação para quem estiver. Mas ele foi para o Senhor. Senhor, passa de mim esse cálice, como Jesus Cristo falou lá. Sabe o que Deus respondeu para ele? A minha graça de baixa, meu filho. Ou seja, no vocabulário de hoje, nordestino, seja homem, rapaz. A minha graça de baixa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, às vezes a gente está pensando que a fraqueza é algo que só vai acontecer com o novo convertido. Não, meu irmão. Dia de fraqueza acontece com todo mundo. Paulo teve dia de fraqueza também aqui. Olha o que ele diz aí, ó. Se aperfeiçoou na fraqueza, de boa vontade depois, me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora Paulo fala que a fraqueza é lugar de você se alegrar. Ao invés de você se entristecer, ao invés de você entrar mais e mais no buraco, chegou o momento de você escalar para poder subir, meu filho. Já dizia o pastor Claudino, né? Isso é porque tem um pregador americano que fala sobre isso, né? Ele dizia assim, que o melhor lugar para estar muitas vezes é no fundo do buraco, porque lá você só consegue olhar para cima. Verso 10. Oh, aleluia. Olha o que ele diz aqui, irmão. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, meu Deus do céu, nas perseguições, oh desgraça, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aprenda isso com Paulo hoje à noite. Sinta prazer. Aleluia. Se tudo estiver bem na sua vida hoje, então você vai dizer assim, Senhor, mande problema para mim, Pai. Mande dificuldade para mim, Senhor, porque eu quero ficar... Versículo 11. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangesse. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Oh, aleluia. Paulo não se considerava nada, irmão. E Paulo era tudo. Há um outro momento, para a gente finalizar de vez mesmo, que Paulo fala que ele estava angustiado, perplexo, desanimado, mas ele sabia que ele nunca estava desamparado. Ele sabia que Deus nunca o abandonaria. Então, meu querido, fica com essa palavra hoje à noite. E saiba que o Senhor é por você. Amém? E saiba que Ele está
sabe, velando para cumprir a sua... Sabe o que é Deus velar para cumprir a sua palavra? Deus velar para cumprir a sua palavra é Deus buscar uma oportunidade para manifestar. Às vezes, quando nós não conhecemos a palavra, nós pensamos que Deus está procurando uma forma de nos fulminar. Porque errou, porque fez isso ou aquilo. Não, Deus não está procurando uma forma para te fulminar. Deus está procurando uma forma para exaltar você, para elevar você. Deus está procurando uma forma para levantar você e não para desgraçar você. Há um poder maior em Deus para te levantar do que no diabo para destruir você, meu filho. Amém? Você pode curvar a sua cabeça? Aleluia. Pai, eu quero te render graça nessa noite, no nome de Jesus, Pai, pela sua palavra. Eu quero te exaltar, Pai, porque foi o Senhor quem nos constituiu reis sacerdotes, Pai. Quero te louvar porque foi o Senhor, Pai, quem nos deu ousadia e intrepidez. Oh, aleluia, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque esse tempo é o tempo da nossa exaltação. Esse tempo, Pai, é o tempo em que haverão milagres. Esse é o tempo, Pai, em que haverá algo extraordinário da parte do Senhor, porque essa é a nossa expectativa. Senhor, nós recusamos a mudar a expectativa que nós temos, Pai. Nós recusamos a retroceder naquilo que nós sempre pensamos, Pai. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nessa noite eu quero te louvar. Eu quero te render graça, Senhor, por toda a sua palavra e por toda a sua promessa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.